Fala, meus queridos! Dia 9 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. E hoje a questão é sobre valoração de estoque. O que é isso, Ricardo? O que é valoração de estoque? Primeiro, devemos lembrar do CPC 16, que trata sobre os estoques de uma forma geral. E a valoração de estoque nada mais é do que você colocar valor nos estoques. Então, ou o exercício vai pedir o custo dos produtos que foram vendidos, ou o saldo dos estoques que estão atualmente depois de certas movimentações, enfim, ele vai te pedir algumas situações aí relacionado a estoques. Então, eu recomendo fortemente que para complemento depois, para você se aprofundar, leia o CPC 16. Vamos responder hoje na aula 9 a questão de PEPs, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, e amanhã, no dia 10, custo médio, tá? Que você vai valorar o estoque ali de acordo com o custo médio das entradas. Mas hoje a questão é sobre PEPs. O que é PEPs? O primeiro estoque, ou seja, a primeira entrada que deu no estoque de produto vai ser o primeiro que vai sair. Qual que é a lógica por trás disso? Significa o seguinte, que você vai dar saída naquele produto mais antigo que está no estoque, tá? Então, aquele primeiro produto que deu entrada no estoque vai ser aquele primeiro que você vai dar saída no caso das vendas, tá? Tem várias formas de você fazer isso, tá? Você tem como montar uma tabela de entrada, de saída e o saldo. No caso de hoje, nós vamos fazer, digamos assim, na unha o cálculo e amanhã nós vamos usar a tabela, porque a ideia aqui não é robotizar como que faz. E é um outro macete que eu dou nas questões aqui, tá? Não tente decorar como que um determinado exercício é feito. Tente aprender a essência do que está pedindo, que aí de qualquer forma que vier você consegue resolver, tá ok? Então, assim, vamos resolver das duas formas. Hoje é PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Aquele primeiro produto que deu entrada vai ser o primeiro que vai dar saída no estoque. E amanhã a gente vê custo médio, que a gente vê 2 dias seguidos. Provavelmente a gente vai voltar nesse assunto, porque vai faltar essas operações depois com mercadorias, vai faltar essas operações depois com impostos, que aí dá uma complicadinha, mas primeiro a gente tem que saber essas questões mais simples, depois a gente faz com impostos, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Enquanto eu compartilho aqui, curte esse vídeo aí se você não curtiu ainda. Se por acaso você não é inscrito no canal, se inscreva, por gentileza. A questão fala o seguinte, uma pergunta que eu recebi, Ricardo, as questões vão ser do último exame? Então, eu estou tentando pegar as questões mais recentes dos exames, porém eu quero trabalhar com vocês os temas que são exigidos no exame, tá? Então, se eu ver, por exemplo, a questão de DVA, que ela por mais que seja mais antiga, mas que eu consiga, digamos assim, explicar melhor o que é DVA de uma forma geral, vai te auxiliar para o próximo exame, tá? Então, para você passar no exame, não necessariamente você tem que resolver só o último exame, porque se você tem características ali diferentes, tá? Então, assim, estou fazendo isso, estou tentando trabalhar todos os temas de uma forma ampla, mas com questões do exame de suficiência de uma forma completa, para depois, qualquer forma que a questão vier aí no próximo exame, você mata essa charada, beleza? Então vamos lá. O fabricante apresentou as seguintes informações sobre a produção e a venda do produto A. Então ele está falando o seguinte, olha, no produto A, você tinha a quantidade produzida aqui, você tinha os custos diretos por unidade, você tinha custos indiretos total, você tinha a quantidade de unidades produzidas e você tem o preço por unidade produzida e vendida. Aí você teve janeiro, fevereiro e março, é o mesmo produto, um produto só. Aí ele fala assim, outras informações. Em janeiro de 2022, o estoque inicial de unidades em produção ou produzidas foi igual a 0, ok. Quando ele fala que foi igual a 0 ou que não tinha saldo, ele quer facilitar a sua vida, tá? Falou que tem saldo, alguma coisa nesse sentido, pode ter certeza que a questão é mais difícil. O fabricante produz e comercializa somente o produto A e trabalhou com sua capacidade normal de produção. Então ele está falando que só tem esse produto aqui e a capacidade de produção é essa aí mesmo, tá?
O fabricante apropria seus custos pelo custeio por absorção no produto A. O que isso significa? Custeio por absorção significa que ele está utilizando para efeito de colocar custo nos produtos, os custos diretos e os custos indiretos. Então, para efeito aqui do cálculo do custo do produto, você vai ter que considerar os custos indiretos e o custo direto. Aí você vai falar assim, Ricardo, isso é muito óbvio. É porque tem alguns sistemas de custeio que para efeito de gestão isso muda, tá? E que a gente vai ver no intensivão sobre o custo, que a gente vai ver muito custo aqui no nosso desafio. Então, quando ele falar custeio por absorção, utiliza os custos diretos e os custos indiretos. Todo o processo de produção iniciado em cada mês foi finalizado dentro do próprio mês, ou seja, não ficou saldo ali de estoque de um mês para o outro. E a fabricante utiliza o método PEPS para valoração, colocar valor nos estoques do produto A. Considerando exclusivamente as informações disponibilizadas e a norma brasileira de contabilidade, a NBCTG 16, que eu estava falando para vocês anteriormente, que fala sobre estoque, assinale o valor total do custo dos produtos vendidos, respectivamente, no encerramento dos meses de janeiro, fevereiro e março. Então, ele quer saber qual foi o saldo do CPV, que é o custo dos produtos que você vendeu nos 3 meses que ele pede aí. Então, é o seguinte, o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, nós temos que descobrir... Vou ver se está compartilhado. Tá. Primeira coisa que nós temos que descobrir é o custo do produto no mês de janeiro. Então, pensa o seguinte comigo aqui. Eu vou utilizar o custeio por absorção. Então, o custo de produção do meu produto vai ser sempre o custo direto mais meu custo indireto. O meu custo direto está por unidade, olha só, 12. E meu custo indireto está total, 6 mil. Então, eu tenho que descobrir o unitário. Por que eu tenho que descobrir o unitário aqui? Porque eu vou fazer as vendas das unidades aqui, então eu tenho que descobrir quanto que custa cada unidade. Então, o que eu vou fazer primeiramente? O que esse produto tem de custo direto? Vou colocar aqui, ó. O que ele tem de custo direto? Esse produto tem de custo direto 12 por unidade. E o que ele tem de custo indireto? Vou pegar 6 mil e vou dividir por 400. Tá? Então, ou seja, 6 mil de custo indireto foi para a fabricação de 400. Por que eu tenho que descobrir o unitário? Porque ele vendeu só 200. Então, eu vou pegar 6 mil e vou dividir por 400. Quando você pega 6 mil e divide por 400, vai dar 15, tá? 15. Então, vamos pegar aqui, vamos colocar 15. Então, por produto, por unidade, o custo aqui em janeiro do produto foi de 27. 27. Tá? Então, em janeiro, vamos colocar aqui, ó. Em janeiro, deixa eu apagar de novo, ficou assim. Minha letra é feia, mas tem hora, o equipamento que eu tenho aqui, tem hora que ele dá uma travada. Então, em janeiro aqui, ó, qual foi o custo do produto que você vendeu? Quantos produtos você vendeu? Ó, quantidade de unidades produzidas, 200. Quanto que custa cada produto? 27, porque é 12 de custo direto mais 15 de custo indireto. Então, 12 mais 15 é 27, tá? Então, você vai pegar e vai multiplicar por 200, porque foi a unidade que você vendeu. Então, 200 vezes 27, você vai chegar no resultado de 5.400. Não resolve nosso problema, porque todas as alternativas aqui, ó, começa com 5.400. Então, você não conseguiria matar a charada. Vamos, então, para fevereiro. Vamos ver o que aconteceu aqui em fevereiro.
Em fevereiro, quanto que ele teve de custo direto? Aqui que vai estar a charada do primeiro que entra e primeiro que sai. Reparem que no primeiro mês você fabricou, mas não vendeu tudo. Então você vai ter que dar baixa naqueles produtos lá, tá? Fevereiro, o que aconteceu aqui? Quanto você tem de custo direto em fevereiro? Você tem de custo direto em fevereiro, 11. Quanto que você tem de custo indireto? 8.000 foi para fabricar 200 unidades. Então, desculpa, 8.000 divide por 11. Desculpa, 8.000 de custo indireto, você vai dividir por 200, que foi a quantidade produzida. Então, 8.000 divide por 200, que vai dar 40. Então, quanto que é o custo do produto que eu fabriquei aqui em fevereiro? 40 mais 11, 51. Então, veja que aqui ele produziu só 200, mas ele vendeu 300. Por quê? Tem saldo no mês anterior. Como ele tem saldo no mês anterior, você vai ter que dar baixa. Ele não vendeu 300? Qual que é o saldo que sobrou do mês anterior? Você vendeu 200, mas quanto que ele tinha fabricado? 400. Então, quantas unidades sobraram? 200. Então, o que você vai fazer? Vai pegar as 200 unidades restantes. Essas 200 unidades restantes que foram fabricadas, ela foi fabricada ao custo de quanto? De 27. Por que de 27, Ricardo? Aqui, em janeiro, o primeiro produto que deu entrada foi ao custo de 27. Então, você pega 200 vezes 27, vai dar os meses 5.400. Então, dos produtos que eu vendi, dos produtos que eu preciso vender aqui, de 300, eu já dei baixa em 200. Aliás, dos produtos que eu vendi 300, eu já dei baixa em 200. Eu tenho que dar baixa em 100 agora. Eu não tinha saldo de janeiro, agora eu pego o saldo de fevereiro. Por quê? Em janeiro tinha 400 unidades. Eu vendi 200 em janeiro e já dei baixa nas outras 200 em fevereiro, porque eu estou vendendo 300. Então, eu dou baixa em 100. Quanto que custa essas unidades de fevereiro aqui produzido? 51. Então, 100 vezes 51 vai dar 5.100. Então, 5.400 mais 5.100 vai dar 10.500. 10.500. Então, se você tiver certeza do que você está fazendo e está corretíssimo, você pode marcar com confiança a letra A. Por quê? 5.400 é o custo dos produtos que você vendeu em janeiro e 10.500 é o custo dos produtos que você vendeu em fevereiro, tá? E aqui não tem outro 10.500, então é o nosso gabarito a letra A. Mas, para efeito de estudo, vamos fazer março aqui para a gente encerrar o nosso conteúdo. Em março, quanto que esse produto tem de custo direto? Olha, ele tem de custo direto 10. E quanto que ele tem de custo indireto? Vai ser 9.000, que tem de custo indireto total, dividido por 300 unidades produzidas, que dá 30. Eu só estou pegando aqui nesse custo indireto, tá? Só reforçando, é o custo indireto de produção total e dividido pela quantidade produzida no mês. Então, aqui vai ser 40. Então, cada produto que eu vendo aqui vai ser R$40, porque foi o custo dos produtos. Ele vendeu 200 unidades. Tá? Só que pensa o seguinte comigo, ele vendeu 200 unidades. Aqui, no mês de fevereiro, você tinha produzido 200 unidades, certo? Aí você deu baixa em 100. Então, do mês de fevereiro, sobrou 100 aqui. 100 unidades. Por quê, Ricardo? Olha só. Vamos recapitular aqui para ficar fácil. Em janeiro, ele produziu 400, vendeu 200. Ok. Em fevereiro, ele produziu 200, só que ele vendeu 300. Só como tem que ser o primeiro produto que deu entrada, tem que ser o primeiro a sair, ele tem que dar baixa no estoque
das 200 unidades que sobraram de janeiro, ao custo lá de janeiro, depois ele abaixa no restante, que foi produzido no próprio fevereiro, tá? Aí no mês seguinte, sobrou dessa conta 100 unidades. Por quê? Dessas 200 unidades que foram fabricadas, eu usei 100 para dar baixa aqui nos 300. Aí em março, então, eu vou dar baixa no 100 a R$ 51,00, que vai dar os mesmos 5.100. E agora eu vou dar baixa em outros 100, agora ao custo do mês de março, que é 40. Então, 100 vezes 40, 4.000. 4.000 mais 5.100, 9.100. A gente ratifica o nosso gabarito aqui, a letra A. Então, a valoração de estoque está lá no CPC 16. No caso do Pepsi, o primeiro produto que deu entrada vai ser o primeiro que vai dar saída. E no caso que ele pediu o custo dos produtos que foram vendidos. Inclusive, sobrou um saldo ali, né? Porque em março ele não vendeu tudo também. Ele podia perguntar qual que é o saldo do estoque. Aí seria aquelas unidades que ele não vendeu, vezes R$40, você teria o saldo dos estoques que foi produzido no mês de março. Então, primeiro que entra, aquele primeiro produto que deu entrada, vai ser aquele primeiro que vai dar saída, porque você garante que aquele produto mais antigo do estoque seja aquele primeiro que seja realizado ali na hora da sua venda, ou seja, que seja baixado ali na hora da sua venda, tá? Então, eu espero ter contribuído com o método PEPS. Na próxima aula nós vamos falar do custo médio e posteriormente a gente vai falar disso tudo aqui com operações com mercadorias. Sou o professor Ricardo Neves e sempre é um prazer tê-los aqui comigo no desafio. E até os próximos vídeos.